Ele postou um tadinho nela. Eu disse assim, eu gostava muito de mim, nossa. Shalom a todos, é uma honra estar aqui mais uma vez na presença do Altíssimo para Miketz, uma porção extremamente magnífica que encontra-se no Sefer Bereshit 41:1 a 44, Pasuk 17. A gente vai tratar dessa porção, vai ser algo assim magnífico, surpreendente. Cada ano Yahweh dos Exércitos traz uma elevação nas suas porções. Essa é a número Yud, tá? Número 10, a 10ª porção, ou seja, 2 meses e 15 dias hoje de um ano novo, né? O nosso ano novo iniciou dia 18 de março, né? Primeiro dia Abib, e ali a gente já estava na 4ª porção, né? Hoje é a 10ª porção. Estamos muito regozijantes nesse período. Nós agradecemos Yahweh dos Exércitos por essa Pessá que foi ontem. A gente vai estar trazendo o memorial dela hoje. Ontem foi a segunda Pessá, ou seja, 30 dias após a primeira Páscoa. Quem não fez, o Eterno pede para repetir 30 dias após, tá? Isso está na Torá e todo o povo hebreu faz esse memorial da Pessá, a segunda parte da Páscoa, para quem não assim fez a oferta memorativa, né? E hoje a gente vai comemorar essa passagem do Egito e entrando agora no Midbar, né? Num deserto. Nós sabemos que quando a gente se confronta com a realidade do Altíssimo, a gente já está dentro do Midbar, né? E através desse Midbar, vamos colocar um invólucro bariátrico, né? A gente é tratado ali. Então, o deserto nos trata, né? Quando a gente está de acordo com o Criador, a gente já está dentro do deserto, né? E o deserto representa a presença do Altíssimo, onde não há água, não há alimentação, onde não encontra-se nenhum tipo de alegorias ou manifestos de conforto, mas sim um local onde você só ouve a voz do Eterno e também a necessidade da sua alma animal. Então a gente essa noite vai estar tratando aí da queima de incenso de Yosef, né? Que a gente também tem essa queima, né? Do nosso Roshev, a queima do incenso, a nossa forma de sonhar, né? Nós temos revelações também na nossa Keter, né? O Eterno trabalha nas 10 emanações e aqui ele vai trabalhar em Keter, né? No cabeça, ou seja, na nossa forma de pensar, os sonhos, a nossa queima de incenso, tudo isso o Eterno vai tratar hoje nessa porção. Mas antes, vamos fazer essa tefilá ao Altíssimo, para que o Altíssimo abra esse portal energético, espiritual, e possamos assim então compreender a sua Kadosh instrução. Yahweh dos Exércitos, nesse momento estamos diante de Ti para agradecer pela dádiva da vida, pela sua Kadosh Torá, pela presença da Kadosh Baruch Hu e também pelas bênçãos que
Vossa Majestade tem nos concedido a todo tempo. Nós agradecidas estamos pela sua eloquência, sua bondade, a sua Hesed. Ó Eterno, obrigado pela vitória, pela Hesed, pela sabedoria, pelo entendimento, pela Tiferet, pela Netzar, pela Beguvurá, pela força, o poder, pela Keter, pela Yosod, pelo Malhut, por todas as Sefirot que Vossa Majestade nos concede, tanto na alma animal quanto no plano espiritual. Aberto então está a 10ª sessão solene pelo mérito de Yeshua. Quero agradecer a presença também do nosso querido profeta Tanaída e Yeshua. Seja muito bem-vindo à sua congregação. Aqui é a Beit Levi, uma congregação voltada ao livro de Levíticos. Todos nós temos a doutrina levítica aqui. É um desdobramento seríssimo, muito forte. A gente tem um confronto ferrenho contra a energia do mal, contra as nações, mas ainda assim somos levíticas, almas que seguem o tratado levítico, e estamos muito felizes, Yeshua, por tu ter nos colaborado de estarmos na sua Beit, né? Essa casa não é da tribo de Judá, mas é da tribo de Levíde, né? Uma tribo que faz o grande diferencial. Muito obrigado, Yeshua, pela sua presença, e que Vossa Majestade ser conosco na eternidade também. Agradeço a presença de irmã Tânia, da irmã Leda também. Sejam bem-vindas à casa do Criador. Abra nossos corações nesse momento, para que o Eterno possa entrar, né, na nossa alma e transformar o nosso altar. Todos nós somos necessitados de Or, né? Da Or do Altíssimo, né? Não é diferente. Eu, todos aqui, você que está assistindo também, somos carentes da Or do Altíssimo, né? Mas só através da leitura, através da dedicação, essa sim haverá transformação no nosso altar, na nossa vida, tá? Não há transformação se a gente não ler, a gente não procurar estudar, entender quem é o Altíssimo, como é cada mandamento, como eu vou proceder diante do Altíssimo, das coisas que Ele nos oferece, né? Como proceder diante dos homens, das nações. Então a Torá, ela nos ensina a ser pessoas melhores, né? E essa noite não será diferente para todos nós. Yahweh dos Exércitos vai tratar a nosso Roshev, o nosso pensamento, tá? Ele vai tratar fortemente como nós devemos se portar diante das nações, diante do grau de dificuldade para nós se elevarmos, né? Aqui é uma escada bastante dificultosa para a gente se elevar, mas o Eterno vai nos ensinar essa noite, com certeza. Muito bem, amém. Vamos agora fazer a oração da contagem do sangue a todo o povo, tá? Estamos num momento de juízo seríssimo, tá? Muito sério. O Eterno tem um mecanismo no Tanar, que é o Salmo 90, né? Ensinar a contar os nossos dias. Tem esse mecanismo aqui da contagem do sangue, né? São 50 dias contando o nosso sangue e apresentando a alma animal para o Altíssimo. Essa calibração, ela vai trazer equivalência nos mundos superiores, tá? Para nós sermos ativados no mundo vindouro, tá? Quem não contar o seu sangue ao Altíssimo, essa pessoa já é fora das restantes das porções, fique claro sobre isso, tá? Então o Eterno tem o seu IBGE, né? O Eterno tem também a sua certidão de nascimento. E a contagem do sangue do nosso Altíssimo é a nossa certidão de nascimento espiritual, tá? Para que a gente venha receber agora em Shavuot, em Pentecostes, a ortoga da Torá, que é os 10 mandamentos. Quem não conta o sangue não consegue absorver o amor dos 10 mandamentos, né? Então essa pessoa fica fora, fica
fria, não quer saber de ler, não quer saber de estudar, ela é vomitada do próprios 10 mandamentos, né? Porque ele é muito kadosh, santo, então não é qualquer pessoa que vai amar os 10 mandamentos, né? Então, quando nós oramos e damos o nosso sangue ao Altíssimo, o nosso DNA, ele se torna santo, ele se torna propício a entender os 10 mandamentos, sabe? Então, por isso, essa contagem do sangue é um recenseamento. O Eterno mandou Moisés fazer isso com todo o povo naquele período, e todo o tempo, todos os anos, nós judias, almas judias, nós fazemos, tanto ali em Canaã, quanto aqui no Brasil, né? Nós fazemos 49 dias a contagem do Homer, né, do sangue, tá bom? Para que o nosso sangue se adapta aos 10 mandamentos. Então, a ignorância das nações, além de não ter entendimento disso, ignora essa verdade, achando que o ego dela é que vai salvar ela, ou o pastor dela. Não vai. O que faz a salvação é a prática da Torá e a obediência, tá bom? Isso é que vai nos elevar. Vamos orar então, pela unificação do nome do Santíssimo, pedido seja eterno sua presença, com temor amoroso e amor temeroso, para unificar o nome do Criador, unidade perfeita em nome de todo o povo hebreu, eis que nos apresentamos para cumprir o mandamento da contagem do Homer, conforme está escrito na Torá. Contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia que tivesse trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias, com todos os mandamentos relacionados a ela, para aperfeiçoar sua essência no plano superior, assim trazer shalom de espírito àquele que nos fez atender à vontade do nosso Criador. Seja sobre nós a bondade do Eterno nosso Criador, estabelece tu sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos estabeleces. Queira o Altíssimo nos favorecer. Ó Yahweh, a tua bondade é perpétua. Não abandones a obra de tuas mãos. Clamo o Altíssimo que sempre nos dispensou proteção. Eu passei por ti, te vi nadando no teu sangue. Eu te disse, vivas por meio do teu sangue. Sim, eu te disse, vivas por meio do teu sangue. Com a permissão dos senhores e mestres, com a permissão de chamais, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu, ha'al sefirat ha'omer. Amém. Eu disse, bendito sejas tu, Eterno nosso Criador, Rei do Universo, santificados com os teus mandamentos, ordenados quanto à contagem do Homer. Rayon shenaim, shiloshim yom lamer, sheren arba'a shavuot, verba'a yamim. Eu disse, hoje é o dia 32 do Homer, ou seja, 4 semanas e 4 dias. Ó Yahweh, faça restabelecer o serviço do templo em seu lugar, prontamente em nossos dias, e todos dizem amém. Ao mestre do canto, instrumento de corda, um terrelim, um cântico. Que o Criador nos conceda a sua reza e nos abençoe. E que faça sobre nós resplandecer o seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho. E entre todas as nações, sua Yeshua. Ergam-te em bondade todos os povos, que todos eles cantem teu louvor. Alegre-se, rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás, pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te bondade de todos os povos, que todos eles cantem teu louvor. Possa então a terra produzir abundância de seus frutos. Queira o Altíssimo nos abençoar. Sim, queira o Altíssimo nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Oração de Ana. Rogamos que desaste com poder e grandeza da tua destra, zeladora do cativeiro. Aceita o clamor do teu povo, ó temido, exalta-nos, purifica-nos, ó muito poderoso. Rogamos que preserves como a menina dos olhos que defende a tua unidade. Abençoa-os, purifica-os, outorga-lhes com a tua justiça benevolente e contínuo galardão. Tu que és o mais alto e kadosh, guia teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és exaltado em unidade, volta-te para o teu povo que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores, ó tu que conheces o encoberto. Bendito seja o nome daquele cujo honroso reino é eterno. A Torá tem 304.805 letras, formando 79.976 davás. Sejam bem-vindos a mais a 10ª porção, uma porção Miketz, que significa no fim, né? Uma porção extremamente fortíssima que vai nos ensinar a subir na escada para a elevação espiritual, compreender a nossa metáfora de Roshev, de queima de incenso, tá? De Kavaná, tá bom? Vamos abrir agora Bereshit 41,
sem mais demoras, Bereshit 41, tá? Pela mão direita um Dalet, pela mão esquerda um Aleph. Bereshit 41. Porção maravilhosa do Altíssimo. Muito bem. Pela mão direita é um Dalet, tá? É uma porta, tá? A mão esquerda desse capítulo é um Aleph e a razão dela, ou seja, o determinismo desse capítulo é a segunda letra do nome do Altíssimo, que representa 248 leis positivas. Aconteceu que ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado, e que subiam do rio atrás delas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Até aqui essa é a primeira parcial da Parashá Miketz, que significa no fim. Ano passado o Eterno falou aqui em relação ao Terrelim 108, né? O Terrelim 108 representa 2 anos, irmãs e irmãos, tá? Na qual inteiros o Faraó sonhou que estava em pé junto ao rei. Então a queima de incenso do Faraó, ano passado, aqui na congregação, foi tratado o Terrelim 108, né? Que é um julgamento das nações sobre o pessoal de Tzion, né? Que somos nós, né? O povo que segue as leis do Altíssimo está no Monte Sião, chamado de Tzion em hebraico, né? E a gente entende-se que o Terrelim 108 é 2 anos de Parashás, né? Porque cada ano tem 54 porções, irmã Tânia. Então é um desdobramento de 1 ano, ou seja, 2 anos que o Faraó havia tido esse tipo de rochev, de pensamento. Então, esse ano o Eterno já faz com uma elevação ainda um pouco maior, né? E mais elegante, mais sublime. Aqui o Eterno causa em nós essa noite, tá? Que a nossa forma de construir mundos vai depender da nossa queima com o incenso adequado, tá? Então, a gente muitas das vezes não compreende por qual motivo ocorrem manifestações físicas ao nosso derredor, até dentro de nós mesmos. Por que isso? Porque é o rochev, é a queima de incenso. Então, o que se faz para a gente ser pessoas melhores, para que as coisas ao nosso derredor ou dentro de nós mesmos seja produtiva, seja mais benéfica, seja rica, né? Seja poderosa? Como é que a gente faz para a gente obter lucros, como vacas gordas, né? Porque aqui houve 2 situações, né? Um ano de vacas gordas, mas o outro ano ele também
viu vacas magras ali, né? Então, o que ocorre hoje, atualmente, em nós é essa forma de manifestação da nossa forma de entender o mundo, de entender as coisas, de criar, de formar pessoas, mundos, de criações. Então, essa noite, Eterno quer que todos nós, irmãs e irmãos, estabeleça justiça de forma plena, não só a justiça de Torá e também a dos homens, mas também estabelecer metodologia adequada para a nossa evolução espiritual, no plano interno nosso e também no lado externo nosso. Tá? Observe-se que ele havia 2 anos sonhando, né? Foram 2 anos inteiros, irmãs, que ele estava em pé junto ao rio ali, Nilo, né? Havia 7 vacas formosas, também havia 7 magras, e essas 7 magras depois elas devoravam as gordas, né? Então isso foi provocado em Faraó, essa metáfora e essa revelação a ele, por aquilo que ele convivia, fazia, executava, calculava, fazia o rocheve, a queima de incenso, o que ele imaginava, porque nós somos um condutor de manifestação energética, irmã Tânia. Se você e eu, nós pensarmos problemas, vai gerar em torno de nós inimizades, problemas terríveis, né, irmã Eunice, para ser resolvido, e você não compreende, né? Aí a ignorância lá fora diz, não, foi macumba de fulano. Olha, foi feitiço, foi inveja, alguém me prejudicou. Eu acho que foi meu vizinho, não é assim, irmã Eunice? Mas não é. É a nossa engrenagem, a nossa Keter, a nossa rocheve, a nossa kavaná, a forma de imaginar, de pensar, de fabricar, de construir, é que provocou essa manifestação, não só aqui dentro, mas no exterior também, tá? Então essa noite, Eterno, corrige a nossa justiça. Qual é a justiça das mulheres? Estabelecer o lado totalmente da árvore da vida, na qual a mulher pertence, né? Quais são os portais das mulheres? O primeiro portal é Keter, né? Assim como o do homem, é o cabeça. Então você deve ser cabeça em tudo que você vai exercer. Qual é a segunda parte da mulher que ela deve queimar o incenso de forma correta? A sabedoria, que é o segundo portal da mulher. Qual é a terceira, irmão Cláudio? A Tiferet, que é a coluna do meio. Elas têm que se manter reta. Ela não pode sair daqui agora para o baile do Ipiranga ou para o baile lá do Fluminense em Itaperuna, né? Ela tem que estar no culto aqui até as 20 horas. Um exemplo, né? Metafórico. Qual é a quarta, irmão Cláudio? É a Hesed, que é a bondade. Agir com uma forma bondosa. Essa é a manifestação da mulher. Qual é a quinta, irmão Cláudio? A vitória, né? A vitória é a quinta manifestação da mulher. Ela tem que vibrar a condicional de ser vitoriosa, de dar vitória e ser vitoriosa, tá? Qual é a sexta, irmão Cláudio? É a sefirá do prazer. Ela deve valorizar a sua árvore sefirótica de criações, né? Então, a nosso órgão genital, ele cria filhas, filhos cria mundos, ele recebe e dá prazer. Então, essa parte sefirótica também é a número 6. E a número 7 é a planta dos pés, que é a parte física, é real, onde ela ganha todas as bênçãos, onde ela estabelece a sua formalização do lavar das mãos e dos pés em Malhut, que são os pés. Então, essas 7 manifestações a engrenagem adequada para que essa mulher possa, Baruch Hashem, Baruch Rabá, ter uma
formalização eficaz no seu miquetes, no seu fim, né? Porque todo fim tem um começo, tá? É bom nós entendermos que o Eterno ele tem essa manifestação do seu fim, mas sempre com em torno de um começo, porque o Eterno é Leolam Vaed, ele é para sempre. Assim também as nossas manifestações. Hoje a gente tem filhos aqui na Terra, né? Algumas mulheres têm filhas, e a nossa descendência estará Leolam Vaed, para sempre. Daqui a algum tempo não estaremos mais aqui, mas os nossos filhos, as nossas tataranetas, as nossas tatataranetas estarão aqui, né, representando a gente e sendo como a gente, né? Então o Eterno tem esse mecanismo do miquetes. Miquetes é no fim, né, ao fim de 2 anos, né? Então é muito importante a correção, irmã Tânia, do miquetes aqui, nessa primeira parcial. No caso, a gente deu o exemplo aqui das mulheres, sobre a formalização de termos shoftim, que é juízos, e também compreender que a manifestação de tudo que a gente imagina, cocria, vai ser formalizado nos planos exteriores e interiores, tá? Guerras, conflitos, toda essa manifestação que a gente vê na sociedade hoje é devido a esse Roshev, essa forma de queimar incenso, de pensar, né? Muitas pessoas têm a impureza no pensamento, não têm a manifestação de justiça, de equilíbrio, de calma, de Shabat, das festas do Altíssimo, e isso acarreta nessa pessoa guerras, conflitos, né? Dúvidas, e também atrai uma série de energias negativas, né? Número 4, que diz: as vacas feias à vista magras de carne, comiam as 7 vagas famosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Então o faraó acordou dessa queima de incenso, né? É um portal energético que foi formalizado na mente dele, tá? Do que isso ia suceder no lado externo, que seria aí o reinado dele, tá? Então essa noite o Eterno nos traz esse tikkun, essa correção do nossa queima de incenso, tá? Em qualquer congregação hebreia séria, né, da Torá do Altíssimo, que não faz acepção de pessoas, é entendido que tudo se começa no pensamento, irmãs e irmãos. O pensamento é a base de tudo, é a queima de incenso, é o nosso Roshev, tá bom? Número 5, que diz: depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então o faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Então falou o copeiro Mor, faraó: Lemor, dos meus pecados me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. Versículo 13: como eles nos interpretou, assim aconteceu a mim, e me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar Yosef, e o fizeram sair logo do cárcere. Ele babeou-se e mudou as suas vestes, e apresentou-se a faraó. Até aqui, aqui é a segunda parcial, tá, da Parashá Miquetes. A gente deu início aqui sobre
as espigas magras e as espigas cheias, que também tinha a mesma procedência das vacas gordas e magras, né? As espigas miúdas sobressaíam e comiam as espigas cheias e boas, né? E assim ele acordou desses dois sonhos, né? E também temos aqui a questão do copeiro, né? Que lembrou do nosso querido Yosef, que era um interpretador de sonhos, e o faraó mandou o chamar. Então aqui essa noite o Eterno causa em nós, irmã Tânia, que através da nossa queima de incenso, tá? Dessas duas metáforas idênticas, nós podemos ressaltar que qualquer situação que a gente for imaginar e tentar, né, formalizar mundos, vai causar efeitos, tá? Irmã Tânia, irmã Leda, e a você que está assistindo aqui, efeitos redundantes, né? Efeitos extremamente que vai aí formar mundos que até fica longe da nossa compreensão, tá? Então, o que a gente aprende nessa segunda parcial? Aprendemos que toda a energia, ela gera mundos, tanto positivo quanto negativo, tá? E que a nossa fita do RNA espiritual, ela é envolvente à santificação. Sabemos que agora, no tempo atual de hoje, nesse ano de 2026, que é um ano dos homens, né? O Eterno tem os seus selos, né? A energia elétrica, a frequência Schumann, a energia dos nossos sentimentos, e essas energias estão corrigindo a nossa frequência com o Altíssimo, a nossa frequência com o mundo vindouro, principalmente a frequência Schumann, que eu agora vou fazer de tudo, de quinta-feira para frente, separar algumas horas de quinta-feira para frente, para que eu possa calcular a frequência Schumann, tá? Junto com os 12 filhos de rede, tá bom? Vou calcular com os 12 filhos de Jafé e vou calcular com os 12 filhos de Jacob. Não vou calcular com os filhos de Esaú, porque eu vou levar muito tempo, serão 48 tribos. Eu vou calcular 36 junto com a frequência Schumann, através dos nomes hebraicos, é lógico, né? Eu não tenho laboratório para coletar sangue dos 36 rapazes fora de Ná, não tenho, né? Mas eu vou fazer a coletagem em hebraico dos nomes dos 12 rapazes, da Diná e os 12 filhos de Jacó, que dá um total de 13, né? E a gente vai fazer o cálculo da frequência Schumann. Se a frequência Schumann ela revelar que o DNA de todos esses meninos e da própria Diná, né, estiver revigorando ao nome do Altíssimo no DNA, vai ser revelado aqui, nessa sinagoga do mundo inteiro, a única, em primeira mão, que o Eterno está regenerando o seu povo para o mundo vindouro, tá? Não só a descendência de Jacó, que todo mundo tem apreço por Israel, mas eu vou fazer a calibração da frequência Schumann com os filhos de Canaã também, porque as religiões dizem que são malditos, né? Que todos os negros são malditos. Então eu vou ver isso pela prova dos 13. Não vou nas dos 12, não, vou na dos 13. Eu vou comprar um caderno novo, limpo, 4 canetas, e vou fazer bem devagar, com calma, e vou mostrar a vocês aqui se a raça negra está expulsa do mundo vindouro ou não. Tá? E não só a descendência de Cã, mas a descendência de Jafé, que é o pessoal do Azerbaijão, lá de cima de Sarajevo, né? O irmão Dadá está lá hoje, né, descansando, estava na Croácia, da Croácia ele foi para
Sarajevo, está lá descansando. Amanhã ele volta para a Croácia. Lá tem muitos católicos lá, ele mostrou hoje no vídeo. O irmão Dadá do Rio de Janeiro está lá passeando um pouco. E é a região do pessoal de Jafé. E o pessoal de Jacob também. Então eu vou fazer essa calibração para que a gente possa compreender em primícias quais são os povos que o Eterno está escolhendo na frequência Shuma. Porque muitas das vezes, né, lá naquela época que nós estávamos nas abadias, né, a gente entendia que aquele mito lá iria salvar a gente, né? E que o outro mito, que ele é em segundo plano, né? Ele é pai, mas ele é segundo. O filho é em primeiro, lá é tudo ao contrário. O filho é em primeiro, o pai é em segundo, né? Às vezes o pai até está embaixo de um sacerdote, está em terceiro lugar, né? Então lá tem essa coisa. Eu não sei se eles bebem cachaça, eu não sei. Eu sei que eles trocam as bolas e elevam o filho e jogam o pai lá para baixo, né? Como se ele fosse um velho coroca. Eu não entendo esse povo. Então, eu vou fazer a calibração, tá? A calibração energética da frequência Shuma, da frequência da energia elétrica. Eu vou fazer a soma, o cálculo. Eu vou mostrar a vocês aqui se realmente o Eterno só escolheu as 12 tribos de Jacó como eleito para o mundo vindouro, ou se tem mais tribos e se tem Canaã ativo também, tá bom? Então, quando a gente estuda a Torá, quando nós entendemos o nosso Rochev, quando se aproxima do Altíssimo, ele nos ensina, gente, a sair da ignorância, da mentira, do golpe, de pessoas que usam você pela sua ignorância para ganhar dinheiro, escraviza uma nação para se tornar escrava, né? E não é verdade isso, porque é o Altíssimo que vai causar a salvação, a libertação de forma energética. Porque lá nas abadias a gente aprendeu que é só acreditar que já está salvo. Não, isso não existe. Além de eu estar aqui tratando da Parashá Miquetes, tá bom? Além de eu ter um temor tremendo e tentar fazer as leis, as instruções de forma correta, o meu corpo e a minha alma vai ter que vibrar juntinho com a frequência Shuma. Se não vibrar, não adianta, que você não vai ser escolhido. Fica claro sobre isso. Nós temos um odor específico na nossa alma animal e na alma espiritual, chamado miasma. É um cheiro que a gente tem. Você vê que tem cheiro de homem cheiroso, você, nossa, que homem cheiroso, nossa, que mulher cheirosa, né? Você sente, caramba, esse homem é muito cheiroso, nossa, mulher cheirosa, assim. E assim é no plano espiritual. Nós temos esse miasma. E Yeshua vai escolher o seu povo através do miasma do cheiro. Se a alma ficar com um miasma, com um cheiro de muito pecado, muito haverá, que é um cheiro terrível, não será escolhida. É simples assim. Então, a escolha da salvação essa noite, bendito sejas tu, eterno, bendito sejas tu, Yeshua, né, que eu respeito, né? Ele é o sumo sacerdote lá de Canaã e daqui também da congregação, né? A palavra dele tem energia, né? Então, energeticamente ele está aqui, ele tem muita força, entende? A palavra Yeshua significa salvação e ele tem uma força muito forte. Só falar o nome dele já é curado, não precisa nem de tão forte que é. Então, nós estamos aqui essa noite para trazer o fim, mas um fim bonito, quebrar essa mancha de dependência daquele ensino errôneo lá atrás, que nos ensinaram tudo errado. E não é isso. Salvação vai vir pelo miasma, já começa por aí. Então, se o seu cheiro te for bom, Yeshua vai te
aproveitar para o mundo vindouro e não só para o mundo vindouro, para os mundos superiores. Já começa por aí, tá? E tem também a questão da frequência energética, que é o Eterno que traz essa calibração para a nossa fita do RNA, entende? A nossa fita do RNA, apesar que eu estou um tempão, né, sem estudar, eu tranquei a matrícula da Faculdade de Biomedicina, vou ver se eu consigo voltar agora em julho, não sei, mas eu entendo que se colocar a nossa fita do RNA em linha reta, parece que é daqui ao Sol de distância, né? A nossa fita do RNA. E a nossa fita do RNA tem de Adão e Eva até os nossos pais hoje, entende? O nome do Altíssimo está no nosso sangue, é a fita do RNA, entendeu? E ali o Eterno está agora, em 2026, a partir agora de 1º de Abib, o Eterno está restaurando o DNA dele, tá? Nas pessoas que guardam os mandamentos pela frequência Shuma. Essa é a verdadeira salvação. O Eterno vai corrigir seu DNA, que foi modificado por vacinas, por alimentação, uma série de fatores que os malignos fizeram na humanidade, né? Ele está regenerando através da frequência Shuma. E eu vou entrar em estudo profundo para me descobrir se a descendência de Cã está sendo regenerada ou não, entende? Se a turma de Jafé está sendo regenerada ou não. Eu vou entrar nesse estudo, tá? Sem laboratório nenhum em casa, só com uma caneta, uma folha de caderno, um Google, um celular, jejum e a calibração em hebraico dos nomes dele com a frequência Shuma, fazendo o cálculo gemátrico. Através da cada dia que ela tem a sua calibração, eu vou conseguir identificar se o RNA de cada ser humano está sendo regenerado ou não. Essa é a salvação exata para quando Yeshua chegar, irmã Tânia, irmã Leda, você e eu, todos nós somos escolhidas pelo nosso miasma, o nosso cheiro, entende? Não é só acreditar até o diabo acredita no Altíssimo. Isso não existe. O que existe é a praticidade da Torá. Se você quebrar os mandamentos, você vai exalando uma miasma, um mau cheiro, e você vai se afastando cada vez mais do Criador. Então o seu miquetes, o seu fim, será, que o Eterno nos livre a todos nós disso, um fim não agradável. Tá? Então nessa primeira parcial, e nessa segunda aqui, que a gente foi até o 14, né? O Eterno nos corrige que o faraó mandou chamar Yosef, irmã Tânia. Ele barbeou-se e mudou as suas vestes e apresentou-se a faraó. E não vai ser diferente. Nós vamos se apresentar à excelência divina, tá? Pelo nosso mérito essa noite. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Se a gente, irmã Eunice, não se barbear, não trocar as nossas vestes, como nós vamos entrar de frente com a realidade do Altíssimo, né? Como? Porque a cobrança é extremamente forte. O Altíssimo não é ser humano para dar tapinha nas costas e fazer vista grossa, tá? Não é. Então o Eterno pede essa noite, nessa segunda parcial, para nós mudarmos as nossas vestes, para nós rasparmos todo tipo de tamê, né? Todo tipo de impureza, tamê, né? Para não falar lepra, né? Tamê. Porque o tamê, Baruch Hashem, Baruch Rabá, são coligações energéticas que a gente absorveu ali atrás, que faz a gente ter coceira, faz a gente ter feridas, faz a gente ficar maluca, né, irmã Inês? Faz a gente falar bobagem, faz a gente xingar,
faz a gente evitar de guardar um mandamento. O Tamê faz isso. Tá? Então vamos limpar nossas vestes. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Obrigado, Yeshua. Obrigado ao Todo-Poderoso, que não sou eu que estou falando, né? Apenas o meu corpo é usado pela energia do Espírito do Altíssimo, tá bom? Fique claro sobre isso. Se eu estiver limpo, ele vai me usar sim. Passuque 15 que diz: E Faraó disse a Yosef: Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas? E respondeu Yosef a Faraó: Lemor, isso não está em mim. E Yahweh dará resposta de Shalom a Faraó. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Observe-se que todo servo do Altíssimo coloca o Eterno em primícias. Ele disse: não fui eu, assim como eu acabei de dizer agora aqui, né? Mas sim foi o Altíssimo. Ele disse: o Yahweh dará a resposta de Shalom ao Faraó. Então, a grandeza da nossa Kavaná, do nosso pensamento, a grandeza do nosso Roshev, irmã Tânia, da queima de incenso, do nosso pensamento, está nos 7 dias da criação. Foi isso que Yosef quis dizer. Tá? E é isso que o próprio Altíssimo nos condiz aqui. A grandeza do nosso pensamento representa o Altíssimo. Então, tudo que você imagina e faz vai te causar uma shalom ou não. Vai te proporcionar um bem positivo ou uma forma de resposta negativa. Isso que Yosef quis dizer. Ele era duro, né? Ele era seco e eficaz na resposta de Yosef aqui. Então nós temos que ter essa compreensão, que tudo que nós pensamos é projetado ali fora, né? A irmã Tânia quer comprar uma concessionária de carro, vai conseguir, mas para isso você tem que fazer o quê? Colocar o Altíssimo diante de ti. Assim você terá a primeira concessionária da Volkswagen na região da Aroeira, e de Tânia. Quem é a dona? Tânia Silva. É mesmo? É. Filho de Sérgio Pacheco? Sim. Tânia conseguiu, está vendendo o carro à beça, está uma bênção. Nossa, mas ela era do Morro de Santana. Mas ela está conseguindo. Botou 2 carros lá e agora está vendendo bastante, né? Então, isso é a gente ter amiquetes. Saber identificar o fim para dar início a um começo, tá bom? 17. Então disse Faraó a Yosef: eis que em meu sonho estava em pé na margem do rio, e eis que subiam das 7 vacas gordas e carne, formosas à vista, e pastava no prato. 19. Eis que outras 7 vacas subiam depois dessas, muito feias à vista, magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Então foi o que eu disse aqui, tá? O nosso Miquetes, ele traz o início de uma nova configuração, e vai depender do que você queimou de incenso. Essa noite o Eterno está corrigindo o Yud dele, as 10 emanações, mas começando por aqui, pela mente. Purifique a sua mente essa noite. Como, irmão Cláudio? Fazendo Kavaná ao Altíssimo. Yahweh, a partir de hoje a minha mente pertence a ti. Yahweh dos exércitos, cubra minha mente com teu poder e a tua Hesed, não graça, mas Hesed. Yahweh, traga saúde espiritual física para minha mente, para mim poder obedecer somente a ti. Yahweh dos exércitos, a partir de hoje eu sou grata por tudo, porque todas as bênçãos que eu tenho imaginado já estão sobre e entrando sobre mim. Obrigado pelas bênçãos. A partir de amanhã eu começo a dedicar a minha primeira bênção. É isso que o Eterno quer que nós formalizamos através da nossa Keter. E o nosso fim, o nosso Miquetes,
é o começo de uma nova configuração, irmãos e irmãs. Agora nós vamos para o capítulo 42, tá? Capítulo 42, número 4, é uma porta. Capítulo 2, o versículo 2 é uma bereshit, tá? É uma verificação de conformidade e produtividade da Torá, que diz: vendo então Jacob que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Até aqui. Há lugares que são restritos para nós, né, irmãs? Há lugares que tem restrição para a nossa santificação, mas não é por isso que nós não vamos deixar de ir até lá, né? Os irmãos estavam atônitos, um olhando para o outro, porque estava passando prova, e agora, vamos aonde? Porque no Egito não podemos ir, né? Mas o pai disse: vá até lá, né? E compre o que tem de comprar para que nós não perecemos. O que a gente entende nessa primeira parcial do 42? Que nós temos que ser como a garça. Ela vai no pântano, pega seu peixe, seu alimento, e não suja a plumagem dela, permanece branquinha. Assim somos nós na terra do Egito. O Egito é uma terra que tem perversões energéticas. Sim, e muito. De todas as espécies, que nós não vamos falar sobre isso por causa do momento da hora. Mas aquilo que nos convém, a gente absorve para nós. A gente vai no mercado, não vou falar o nome, mas vamos no mercado. O que eu posso trazer do mercado? Um sabonete, um sabão que contém menos CI, menos corantes. Eu posso encontrar uma água da região local aqui, não uma água de uma grande indústria cheia de grafeno, né? Para amanhã estar com derrame e infarto. Então, eu tenho que procurar algo ali no Egito que vai me causar uma manifestação mais pura, mais voltada para o Altíssimo. Porque nós sabemos que todo o mundo, irmã Eunice, és do maligno. Tudo que você está vendo, não que pertence a ele, mas ele rege todo esse processo que você vê, tá? A energia elétrica, telefone, a alimentação, vestuário, né? Todo esse manifesto pertence ao maligno. Aqui na congregação nós estamos fazendo techuvá, né? Aqui nós vamos comprar linho para as mulheres. Linho. Esse pano aqui está errado dentro da Torá. Esse pano aqui é de petróleo, é plástico, ele esquenta, ele traz doenças, tá? Eu estou sendo verdadeiro porque é necessário ser extremamente puro e verdadeiro. Nós temos que usar linho ou cetim para ser pessoas do Altíssimo. Linho, é linho ou cetim. Esse pano aqui, poliéster, ele é de plástico, de petróleo. Ele esquenta a sua pele, te dá câncer, ele dá uma série de situações terríveis. Ele esquenta o organismo, ele não é bom, tá? Peça íntima, tudo o Eterno pede para ser de algodão, ou linho, ou cetim, tá? Então nós estamos voltando para o Altíssimo, tá? Voltando para o Criador. Nós não temos a frequência real da santificação, porque a gente vive dentro do Egito, né, irmãs? Nós estamos voltando para o Criador com responsabilidade, com boa vontade, com rocheve, com kavaná, com sinceridade no coração, com verdade, com emete, né? Não para se aparecer, porque a gente agora está num processo até de juízo, Baruch Hashem, Baruch Rabá. E aqui Jacob deu o decreto para os seus filhos descerem ao Egito. Então o Eterno pede essa noite para que nós descemos o Egito no Dalet,
Nós verificamos no 2, né, que é uma verificação, é um vet, valor numérico 2, tá? É para verificar onde você está. Você não pode confiar em ninguém, você não pode comer nada que te derem, não pode beber nada que te derem, não pode fazer isso, tá? Eu só confio em Valdo e irmã Eunice, em Macaé toda, só confio nela, nos outros eu não como. Me dão, eu guardo, jogo fora, não adianta que eu não vou beber e comer, eu não sei de onde veio. Como é que eu vou confiar? Não tem como. Eu prego a verdade, aqui eu vou contra políticos, vou contra Satanás, demônios, vou contra todo mundo aqui. Então, a cidade toda tem ódio de me matar, todos são contra mim, eu não posso confiar em ninguém. Tá? Então, nós precisamos fazer essa verificação lá no Egito, sim, verificar o que é possível para nós termos a nossa sobrevivência, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso. E agora nós vamos para o capítulo 43. Pela mão direita é um Dalet, pela mão esquerda é um camelo. A soma do 4 com 3 é um Zaim, é um 7, é um Shalom, é um Shabbat. Só que esse Shabbat aqui é um Shabbat de forma negativa, tá? Que existiu naquele período e vai existir agora atualmente, tá bom? Esse Miquetes aqui desse Shabbat, o Shabbat negativo aqui do capítulo 43, ele já está acontecendo e vai ser de forma absoluta no mundo inteiro, tá? Vai faltar alimento, água, por conta da ganância e guerras. Isso vai suceder sim, já está acontecendo. Vou ler. A fome era gravíssima na terra. Aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Então, temos que se precaver desse Zaim aqui, tá? Que é isso, irmão Cláudio? Por que esse Zaim negativo? Uma vez que o Eterno fala que os Shabbats é regozijo e alegria. Porque o Eterno, ele cria a treva e forma a luz. Entende? Então, o Miquetes do Altíssimo vai se formar trevas primeiro, e das trevas vai se formar júbilo, vai se formar luz posteriormente, porque o Eterno está reconstruindo, irmã Eunice, a terra com novos povos, novos céus e nova terra. Não há como, irmã Tânia, ter subvivência, não há como aproveitar essa raça de víboras mais, não há como, não tem como. O Eterno, ele já deu a sua sentença da letra Num, né? E o Eterno vai formalizar novos céus, nova terra, através dessa fraqueza da fome, que é gravíssima em toda a terra, tá? Ele faz isso por bondade, né? Mas o que é isso, irmão Cláudio? O Altíssimo não é bênção? Sim. Mas através, irmã Tânia, de uma morte, uma expiação de morte, através de um midbar, de um deserto, a pessoa paga aquele delito e formalizado uma outra formalização de vida, Baruch Hashem, Baruch Rabá, na terra, porque não há como aproveitar esse grupo de pessoas doentes que Yeshua disse que era raça de víboras, apartai de mim, que eu não o conheço, tá? Porque Yeshua, ele é o filho que o Eterno preparou, né, para anunciar a Torá para as nações e para o povo de Canaã e de Israel, que estava caído ali em Jerusalém, né? Jerusalém é uma cidade que
ela é formalizada como Kadosh, e havia muitas haverás em Jerusalém, né? Hoje nós vimos nitidamente esse comportamento Baruch Hashem, Baruch Rabá nas nações, né? Estão trazendo abominações terríveis dentro de Jerusalém. Vou contar uma agora, deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Essa é forte, que eu vou contar, que vai acontecer agora, dia 18 de maio agora. Bendito é o nome do poderoso, fez os céus, a terra, fonte das águas. Bendito é o Criador. Bendito é o Eterno, os céus, a terra, fonte das águas. Eu sempre acreditei, irmãos e irmãs, no amor do Altíssimo. Nunca descartei o verdadeiro arravá do Altíssimo com o povo de Canaã, porque o pessoal fala muito mal, né? O pessoal de Canaã e tal, as escrituras que colocaram ao longo desses séculos, fala muito mal de Canaã. Mas lá na terra hoje atual, vão fazer agora, irmã Eunice, lá perto do Mar Morto, vão fazer uma arena para encontro de perversão de valores. Eu não posso falar, a gente não pode falar a verdade mais, né? Então eu vou falar assim que é melhor, perversão de valores. Aí eu pergunto para ti, nós moramos a 13.500 quilômetros de Jerusalém. Só de água ali tem 5.500, 6.000 quilômetros, né? Ou seja, é de Macaé a Roraima para atravessar essa água aqui do Atlântico, só de água, né? Aí ali chega em Angola, tem que andar mais 7 para chegar lá em Israel. Nós aqui estamos limitados com biblioteca, com o shiur, com a escola, né, rabínica. O nosso esforço, a gente vai um aprendendo com a outra aqui. O pessoal mora em Jerusalém, tem toda a tecnologia na mão, o salário lá é R$9.000 por mês, tá bom? Fique claro sobre isso. Se não for mais, porque eu não tenho atualização aqui. E eu pergunto para você, por que o povo, não digo todos, que eu sei que a maioria não é assim, estão acatando ter agora lá, tá? Uma arena para perversão de valores, uma cidade que é proibido andar sem um véu em toda Canaã, né? E chegou a esse ponto que chegou, né? Então, é por isso que eu digo para vocês, o Eterno, ele vai colocar o seu povo na terra, tá? O Eterno vai fazer uma limpeza primeiro, e depois ele vai colocar o seu povo real na terra de Canaã, tá? Isso aí eu acredito nesse arravá do Altíssimo, fielmente, eu acredito nisso. Porque quem está lá em Canaã hoje está com perversão de valores, fazendo o oposto da Torá, né? Isso não existe, tá bom? Então fique claro sobre isso, que o livro assim que está assim, mais adepto dessa fala minha é o livro de Obadiah, o livro de Obadias, né? É que traz essa realidade. Muito bem. Então ele disse que a fome era gravíssima na terra, né? E é atualmente, né?
Porque você não vê ninguém ser saciado com a honra do Altíssimo. Você não vê isso. Você vê as pessoas brincando com o nome do Criador. Tá? Então a gente não vê Baruch Hashem, Baruch Rabá, as pessoas saciadas, mas com fome e pervertendo os valores. E por isso esse Zaime aqui, irmã Tânia, essa forma de festa, mas com fome gravíssima, com a falta de tudo, né? Porque o Eterno traz essa manifestação para a mudança, Baruch Hashem, Baruch Rabá, das pessoas. Agora nós vamos para o capítulo 44, que diz, e deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que Yosef tinha dito. Aqui foi uma correção, né, que o próprio Yosef fez junto aos irmãos que descartaram ele, denunciaram ele, venderam ele para os árabes, colocaram ele num poço, deixaram praticamente ele nu, pegaram as vestes dele, fizeram um ritual terrível, mataram um animal e espargiram o sangue nas vestes dele, entregaram ao seu pai com mentiras, né, para formalizar a Jacob que Yosef tinha falecido. Então, o copo da verdade, irmã Eunice, 4 aqui, são 2 portas, tá? É uma simultaneidade da Torá, da palavra do Altíssimo. Pela mão direita é uma porta, pela mão esquerda é uma porta. A soma é um 8, né? A soma é o nome do Altíssimo, a soma é o nome de Yeshua, a soma 8 também é o nome de Het, filho de neto de Canaã, tá? Então, o que a gente aprende no copo de Yosef? Que tudo que nós fizermos aqui na terra, irmã Eunice, irmã Tânia, vai retornar para nós. É isso, irmã Eunice? Tudo que nós fizermos aqui no planeta Terra pode se causar mundos. Ele disse aqui no 15, e disse-lhe Yosef: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então, por que Yosef pode adivinhar? Porque ele vibra, irmã Tânia, o Roshev, ele vibra a Kavaná, ele tem a vibração energética acima da compreensão humana, ele vibra a espiritualidade. E essa noite o Eterno quer que nós vibramos na porta da nossa alma, animal também, a vibração quântica, para a gente ler mundos e submundos, conforme ele tinha esse zelo, né? E Yosef era um homem zeloso, não só pelas palavras do seu pai, mas também por todos os demais irmãos, tá? Ele tinha essa configuração de ser zeloso, de ativar o que estava errado diante dos irmãos. E por isso ele foi mal visto, né? Como nós somos atualmente. Todo o povo da Torá é odioso, é odiado pelo mundo. O mundo quer esmagar Israel, né? O mundo não quer que a gente fale a verdade. Por quê? Porque a mentira dá orgasmo, a mentira dá prazer, a mentira, ela conforta, irmã Eunice. A mentira traz o ego, a pessoa lá para cima, bota a pessoa lá em cima. A mentira dá conforto, tá? E nós não entramos na cama da mentira. O povo de Torá, de Arca da Aliança,
de Shabat, o povo que usa Tzniut, o povo que ama esse livro aqui das leis orais, que ama Gênesis, que gosta de azeite, gosta de jejum, que ora à noite, né? Eu estou aqui, já estou pensando na oração da noite lá em casa, né? É gostoso, eu chego lá, agora tomo um banho rápido e vou fazer a oração da noite para depois eu jantar, né? Hoje o jantar vai ser aqui, não vai ser lá em casa, vai ser aqui, né? Então nós que vibramos a Torá, a vontade de santificar, nós causamos ódio mortal às nações. Por isso essa perseguição, né? Por isso essa irresiliência, por isso essa implicação, né, irmã Alice? Isso é porque a gente porta a responsabilidade do Espírito do Altíssimo. E ele diz aqui no 16: então disse Judá: que diremos ao meu Adoni? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Yahweh a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos do meu Adoni, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Então Yehudá intercede por Benjamim. Por que isso? Porque o que ele plantou, irmã Anice, lá na boca do poço, agora ele veio calmamente implorando pelo irmão Benjamim e reconhecendo que eles eram subalternos a Yosef. Olha que coisa, né? Antes eles jogaram o irmão lá no buraco, e agora eles estão numa situação abaixo do buraco, implorando para ser pelo menos escravo, para que não matassem eles. Olha que coisa. Então, irmã, essa noite o Eterno nos ensina que o que fizeram contra ti, o Altíssimo vai mudar o quadro da sua vida, tá bom? Adonai vai transformar toda essa manifestação diabólica que fizeram contra ti, e você estará por cima essa noite. É só você crer, tomar posse dessa palavra, bendito sejas, que Yahweh certamente o abençoará. E aqui, fechando a Torá hoje, o 17 diz: mas ele disse: longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós subi em Shalom para o vosso pai. Aqui termina a paraxá no fim, né, trazendo o Tikkun Haklari da família de Jacob, né, que foi contra o próprio irmão. O irmão era zeloso, apenas queria que as coisas andassem na linha, mas eles interpretaram como perseguição, né, ou colocaram num poço. E hoje, aqui termina ele intercedendo por Benjamim, a tribo de Judá, mas foi em vão, e ele teve que ficar, e os outros voltaram para o pai. Quero desde já agradecer a presença de todos, tá? Vou fazer a Bicat Kohanim, mas antes nós vamos para a página 305, onde nós vamos fazer o Kiddush de Shabbat, agradecer o Altíssimo por essa Pessah. A Pessah foi ontem, né? A Pessah foi ontem, e nós não trouxemos o Kiddush de Shabbat porque as irmãs não pôde vir. Aí eu passei para hoje o Kiddush do Shabbat. Representa a Pessah, tá? Espero que o Eterno abençoe essa manifestação memorativa aqui, tá bom? Terrelim de Davi: o Eterno é o nosso pastor e por isso nada nos pode faltar. O Eterno nos faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, restaura a nossa alma, guie-me por vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Prepara-me uma mesa de delícia na presença dos meus inimigos. Unge-os com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e benevolência nos acompanharão por todos os dias da nossa existência, e por todos sempre habitaremos na casa do Altíssimo. Se apartares do Shabat o teu pé e não prosseguires as tuas empresas no meu Kadosh dia, se ao Shabat chamares deleitoso,
santificado pelo Altíssimo, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando as tuas empresas, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Altíssimo. Eu te farei subir às alturas da terra, e te alimentarei com a herança do teu pai, e Jacob e Levi, porque a boca do Todo-Poderoso falou. Os filhos dos hebreus guardarão o Shabat, para fazer o Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. É um sinal entre mim e os filhos dos hebreus para sempre, de que em 6 dias o Eterno fez os chamais e a terra, e que no 7º dia folgou e descansou. Portanto, Yahweh abençoou o dia de Shabat e o santificou, com a permissão dos senhores da vida. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua palavra. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste os teus mandamentos e nos ordenaste sentar na sucá. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, santificaste os teus mandamentos e nos ordenaste sobre lavar das mãos. Como foi dito, abre tuas mãos e satisfaz o anseio de todos os seres. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que da terra faz brotar o pão. Eu desejo a todos uma Shavua Tov, uma boa semana, tá? O Eterno abençoe nós nessa semana maravilhosa. Todos podem lavar as mãos e trazer aí e assentar para o Kiddush de Shabat. Amém? Bendito seja o Eterno. Segundo recenseamento. Bendito sejas as trombetas. Bendito até Moab. O que foi? Ela foi para o Rio de Janeiro também? Não. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso. E falou o Eterno a Moshe no deserto de Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo que os filhos dos hebreus celebrem Pessah ao seu tempo determinado. No dia 14 desse mês, pela tarde, ao seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moshe aos filhos dos hebreus que celebrareis Pessah. Então celebraram a Pessah no dia 14 do 1º mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que Yahweh ordenara a Moshe, assim fizeram os filhos dos hebreus. Houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto e não podiam celebrar Pessah naquele dia. Por isso se chegaram perante a Moshe a Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Altíssimo ao seu tempo determinado no meio dos filhos dos hebreus. E disse-lhe Moshe: esperai, e eu ouvirei o que Yahweh vos ordenará. Então falou Yahweh a Moshe Lemor: fala aos filhos dos hebreus, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar corpo morto ou achar-se em jornada longe de nós, contudo ainda celebrará a Pessah ao Criador. No mês 2º, no dia 14 à tarde, a celebrarão com pães sem fermento e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto de Pessah a celebrarão. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Altíssimo.